Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo Manejo do Pastejo, o último aí do módulo de manejo de pastagens. Então a gente vai estar recapitulando algumas informações que foram passadas e também apresentar algumas estratégias para os períodos de transição. Pensando aí no período das águas, a gente tem que sempre manejar bem o pasto, manejar o pasto com base na altura, que é a nossa referência em termos de estrutura, a maior composição de folhas. Então dá sempre preferência para a altura do pasto quando a gente pensa no período que a gente está aproveitando o máximo crescimento da nossa planta forrageira. Então ajustar o manejo em função de taxa de lotação, pensando em ajuste de carga para o manejo de lotação contínua, ajustar o número de piquetes utilizados em função da altura de entrada, altura de saída, e também pode fazer uso de algumas estratégias quando se não utiliza todos esses piquetes. A adubação ela é realizada também no período das águas e ela deve ser ajustada de acordo com o nível tecnológico ou ainda de acordo com as metas que foram traçadas em termos de produtividade. Não adianta você adubar pasto se você não tiver animais para que colha essa forragem de forma eficiente. O planejamento também forrageiro e o planejamento nutricional, ele acontece durante o período das águas, já que é o momento que você aproveita todo o crescimento da forragem para poder ser utilizada no período de seca. Então, pensando na transição água-seca, a gente assume que na seca o crescimento do pasto é muito baixo, então é preciso aí ajustar a taxa de lotação com a capacidade de suporte das áreas de pastagem. Então, é preciso aí fazer uso de algumas estratégias, como aí a vedação do pasto, a adubação de algumas áreas estratégicas, objetivando aí aumentar a massa de forragem para ser utilizada aí no período de seca. Reduzir carga animal, seja aí através da venda de alguns animais que já atingiram peso de abate, ou ainda também semi-confinamento, confinamento, ou até mesmo o confinamento a pasto. E também é importante a gente levantar a importância da diversificação de forrageiras, pensando aí no período de transição água seca, já que existem forrageiras que apresentam diferentes épocas de florescimento, né? Normalmente nesse período de transição das águas para a seca, né, que é caracterizada pela estação climática de outono, algumas forrageiras apresentam mais precocidade em termos de florescimento, o que vai proporcionar uma forragem de menor qualidade a ser utilizada no período de seca. Então a gente deve dar sempre preferência para forrageiras que vão ser vedadas para ser utilizada na seca, aquelas forrageiras que apresentem a maior composição de lâmina foliar, que vai desempenhar um maior ganho de peso com os animais no período de seca. Pensando agora em estratégias para o período de transição seca-águas, a gente deve acompanhar a rebrotação dos pastos e aguardar aí a altura de entrada para poder reinserir esses animais dentro das pastagens. Pode-se fazer o uso também de algum fornecimento de volumoso e até mesmo de níveis de concentrado mais elevados, pensando em aumentar a ingestão de matéria seca, já que essa rebrotação dos pastos nesse período das primeiras chuvas, a concentração de matéria seca dos pastos são muito baixa, então para aumentar o consumo de matéria seca pode ser feito o fornecimento de níveis de concentrado mais elevados. Se dentro do meu planejamento também acabou com que sobrou pasto, né, ficou acima da altura de resíduo daquela determinada forrageira, a gente pode realizar a roçada dessa macega, desse material que acaba ficando senescente nessa estrutura do pasto, que vai facilitar aí com que tenha uma melhor rebrotação com o início do período chuvoso. E também a gente ter forrageiras estratégicas dentro da fazenda também se torna interessante para essa entrada de período de águas, já que algumas forrageiras apresentam uma menor demanda de umidade no solo para com que já aconteça essa rebrotação logo nas primeiras chuvas. Então acaba sendo também uma estratégia interessante ter forrageiras que apresentam essa menor demanda de umidade para com que aconteça esse perfilhamento já inicial logo nas primeiras chuvas. Alguns erros de manejo que normalmente acontecem, pensando em manejo de pastagens, esse aqui é o típico quando não se tem um planejamento, principalmente com instalações, ou seja, a gente encontra bastante onde não foi feito o planejamento para a construção de cercas, então acaba ultrapassando a altura de manejo, a altura recomendada para colocar os animais dentro dessa área, e quando os animais acabam entrando, devido já estar com a altura bem ultrapassada, os animais acabam aí deitando esse material e acaba tendo aí grandes perdas de forragem. A gente pode observar também através dessa outra imagem, que devido a ter passado muito da altura de entrada, os animais acabaram derrubando, acamando esse material, essa forragem, e acaba tendo grandes perdas e acaba fazendo aí com que surja espaços vazios entre plantas
o que acaba aí propiciando aí o surgimento de plantas invasoras, levando aí à degradação do pasto. Aqui aqui a gente pode observar, né, devido a essa falta de cobertura com a forrageira, esse espaço vazio acaba sendo ocupado por plantas invasoras. Algumas regiões já têm presença aí de algumas gramíneas de folha estreita que acaba sendo também, elas acabam tendo mais oportunidade para o surgimento nesses espaços vazios devido a erros de manejo. Acaba também propiciando o que a gente chama aqui de perfilhos aéreos. Esses perfis acabam tendo aí uma alta demanda, né, por nutrientes e acaba prejudicando até mesmo aqueles perfilhos que nascem ali na base da planta. Então é preciso que quando aconteçam esses erros de manejo, para que favoreça esse perfilhamento na base da planta, que faça a roçada desse material que acaba demandando uma maior quantidade de nutrientes para a produção desses perfilhos aéreos. Então é preciso com que roce esse material para com que mude aí a prioridade na produção de perfis, né? Para com que esses perfis aí saiam da base da planta. Esse espaço também, devido a eles serem manejados mais altos, acaba que na sua composição tem uma alta quantidade de material morto e uma baixa quantidade de perfis. A gente pode observar aqui que na base desse pasto sendo manejado muito alto, existem poucos perfilhos, então o ritmo de crescimento dessa planta acaba sendo muito baixo, o que faz reduzir aí até mesmo a capacidade de suporte. Aqui nesse exemplo aqui uma área de capim-mombás, já ultrapassada da sua altura de manejo, na sua composição apresenta grande quantidade de colmo e acaba dificultando o pastejo, e até mesmo pela sua altura inibe com que os animais aí explorem mais esse ambiente de pastejo em busca de uma forragem de melhor qualidade. Então, já pelo medo, né, já que eles são animais gregários, eles têm que observar, eles têm que estar vendo os animais que estão próximos a ele. Então, devido a essa altura, os animais normalmente eles têm dificuldade de entrar dentro de um pasto numa altura dessa, então eles acabam aí ficando contornando apenas aí perto da cerca e vão comendo aos poucos e tendo aí uma grande perda de forragem também. Ou ainda o inverso, acaba com que reduz muito a altura de resíduo, né, recomendada para o mombás, aqui uma área de mombás. Então a gente já observa com que já começa a apresentar espaços vazios também nessa área. Ou ainda, se os animais ficarem o tempo todo aí consumindo essa forragem, vai levar a algum problema de degradação do pasto. Então, pessoal, como considerações finais, é importante a gente ressaltar que o manejo do pasto com base na altura aí seria uma ferramenta que a gente deve se basear para manejar bem os nossos pastos. É preciso aí o monitoramento e acompanhamento frequente, principalmente aí tendo aí leituras e monitoramento de altura do pasto, para as recomendações, aí, respeitando os seus limites, para com que esses animais entram dentro dessas áreas e colhem essa forragem de forma eficiente, que tenham aí grande composição de folhas. Como estratégias, aí, é preciso aí, a gente estar utilizando aí forrageiras adequadas, de acordo com o potencial de produção, ou forrageiras específicas para determinado tipo de manejo que vai ser utilizado, fazer ajuste de taxa de lotação, alterar aí também a frequência e utilização dos piquetes, né? Já que a gente altera essa frequência de acordo com o ritmo de crescimento, somente colocar os animais quando eles atingem a altura de entrada, fazer algumas adubações estratégicas acaba sendo interessante, pensando aí talvez em acumular uma massa, pensando no período da seca, ou ainda até mesmo durante o período das águas, de acordo com que você tenha aí aumentos de metas em termos de produção. E a suplementação aí entrando como um manejo, como uma ferramenta para incrementar até mesmo os índices produtivos. Qual seria a melhor estratégia? Ainda qual estratégia eu vou utilizar, se uma ou mais de uma, vai depender muito da realidade de cada propriedade, das metas que você vai traçar de desempenho animal, de produtividade, enfim, existem N opções que a gente pode estar alinhando todas elas para com que a gente sempre almeje aí aumento de produtividade. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o módulo de manejo de pastagens. Eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Meu e-mail é joaquim@barenbrug.com.br. Fico à disposição e muito obrigado.